Olá, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos corrigir a lista de pós-médio de número 7. Bom, a primeira questão diz o seguinte: um experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa é realizado da seguinte forma. Adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e, em seguida, uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade que o atrai no sentido oposto, como mostra a imagem. Para parte dos estudantes, isto ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Então, aí nós temos a imagem, né, desse experimento. Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é Olha, o que vocês têm que avaliar? Essa é uma questão considerada uma questão de nível fácil. Então, vocês têm que ir por eliminação. Por exemplo, evaporação do líquido. Não faz sentido, né? Evaporação é uma mudança de estado físico, né? No caso aqui do líquido para o gasoso. Em nenhum momento isso acontece no caso desse experimento. A parte de diferença de densidade também não tem lógica, mesmo porque o único líquido, né, que nós temos ali é o álcool. Reação química com papel também não ocorre, né? Como deixa-se lá bem claro, só existe o quê? O movimento da água pelo papel. Aí tem a opção capilaridade, que eu vou voltar nela, e por último, resistência ao escoamento do líquido. Essa aqui, a letra E, não tem sentido algum, porque se houvesse, né, resistência, não haveria esse fenômeno, essa observação, tá? Bom, por que eu vou voltar em capilaridade, né? Nesse caso aqui, meninos, capilaridade ela é definida como a subida ou descida de um líquido através de um tubo fino, tá? Que é chamado capilar. Mas, professora, lá no papel o papel não é um tubo fino. Só que o papel ele tem poros. Então, esses poros funcionam como um capilar, tá? Então, esse líquido ele sobe pelo papel porque tem a interação entre as moléculas de álcool e os poros do papel que funcionam como capilar. Então, nesse caso, a alternativa correta é a letra D. Bom, questão 2. Também uma questão de nível fácil. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Então, aqui ele já contou pra gente que a batata absorveu o sal, tá? Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal absorvido foi absorvido pelas batatas por letra A, osmose, por envolver apenas o transporte do solvente. Meninos, essa questão aqui é um distrator, nada a ver, né? Tem duas coisas erradas. Quando a gente busca a definição de osmose, osmose é o transporte de solvente de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Então, aqui eu estou falando de solvente. E aqui ele fala, gente, que o sal que estava no feijão passou para a batata. O sal não é solvente. O sal é o soluto, é o material que está dissolvido. Então, letra A, sem lógica de ser marcada. Letra B, fagocitose, porque o sal transportado é uma substância sólida. Bom, vamos aqui definir alguns outros termos. Fagocitose é a passagem para dentro da célula. Só que, né, a definição é que a fagocitose vai ser a passagem de partículas consideradas grandes. O sal de cozinha não se enquadra aqui.
ele está dissolvido na água. Então, as partículas são diminutas. Por isso que é classificada como uma solução. Então, por isso também que a opção B não pode ser marcada. Opção C. Exocitose, uma vez que o sal foi transportado da água para a batata. Ó, o que está errado aqui é essa definição, exo. Esse prefixo, vocês já podem associar a exterior. Esse aqui é o movimento contrário. Exocitose não é entrada de partículas na célula. É a expulsão, é a saída. Então, essa aqui também, sem lógica de ser marcada. Vamos para as duas últimas. D. Pinocitose, porque o sal estava diluído na água quando foi transportado. Pinocitose, pessoal, também é processo de entrada na célula, só que também é para as partículas grandes. Então, não se encaixa aqui no nosso exemplo. E, por último, difusão, né? Foi o que sobrou aí, porque ocorreu o transporte, né, a favor do gradiente de concentração. Bom, gente, difusão é o transporte passivo de soluto. No caso, o nosso soluto aí no exercício é o sal de cozinha, tá? Através da membrana plasmática. Por que ele é considerado passivo? Porque ele vai ocorrer da área mais concentrada, hipertônica, que no início era o nosso feijão salgado, para a região menos concentrada, hipotônica, que era a batata. Aqui eu coloquei para vocês até um desenho que aparece muito nos materiais de química. Observem que no primeiro recipiente ele está dividido ali. Você tem uma região de maior concentração, tem várias moléculas, e a região aqui do lado direito de menor concentração. Então, esse movimento aqui que está ocorrendo do lado esquerdo para o lado direito é a difusão, da área mais concentrada para menos concentrada. E o objetivo é chegar em um equilíbrio. Observem já que aqui, ó, depois da difusão, os seus recipientes tendem a ter uma concentração igual, tá? Bom, pessoal, então a opção é difusão. Eu achei interessante trazer essa questão, porque ela é uma questão de nível fácil, mas ela é extremamente interdisciplinar. Aqui vocês conseguem revisar conceitos de química, mas também conceitos da área de biologia, tá? Terceira e última questão. Bebidas podem ser refrigeradas de modo mais rápido, utilizando-se caixas de isopor contendo gelo e um pouco de sal grosso comercial. Nesse processo, ocorre o derretimento do gelo, com consequente formação de líquido e resfriamento das bebidas. Uma interpretação equivocada, baseada no senso comum, relaciona esse efeito à grande capacidade do sal grosso de remover o calor do gelo. Ó, então, ele já está falando que essa explicação é a explicação errada, não é o que cientificamente ocorre. Do ponto de vista científico, o resfriamento rápido ocorre em razão da... Vamos lá avaliar as opções. Variação da solubilidade do sal. Nesse caso, né, ele falou que é o sal, o líquido é o mesmo. Não vai ter variação de fatores que promovam essa variação de solubilidade. Então, essa alternativa não se encaixa. Aqui, gente, também não vai ter alteração de polaridade da água. A água é uma substância polar, você não vai adicionar outra coisa que interfira nisso aí, não, tá? Elevação da densidade do líquido. Essa aqui nada a ver. Gente, densidade aqui, principalmente quando a gente está falando de líquidos, né, em questões de química, tem que ter pelo menos a densidade de dois materiais aqui, geralmente dois líquidos, para a gente comparar. E aqui não tem nada a ver com temperatura, tá? Nesse sentido aqui, não. Letra D, modificação da viscosidade do líquido. Também nada a ver.
Viscosidade, meninos, é aquilo se o líquido parece ser mais grossinho ou mais fininho. Isso aqui não ocorre, tá? E por último, diminuição da temperatura de fusão do líquido. Essa aqui passa a estar relacionada com o fenômeno. Observa que aqui eu já falei uma palavra-chave que muito me interessa. Temperatura de fusão. Gente, fusão, temperatura de fusão é o mesmo que temperatura de congelamento. É ali a margem onde a substância passa do estado sólido para o estado líquido. No caso da água, a temperatura de fusão dela em condições ambientes, né, é 0 graus Celsius. Então, o que a gente costuma ver? Abaixo de 0 graus Celsius, ela vai estar no estado sólido, acima disso, ela vai estar no estado líquido. Bom, o que ocorre? Não sei se vocês se lembram, mas nós já fizemos um experimento sobre isso. Quando a gente adiciona o sal é um soluto não volátil. O que significa isso, professora? Ele não evapora com facilidade, né? Então, quando a gente adiciona esse soluto não volátil à água, vai acontecer de diminuir a temperatura de fusão dela, tá? Esse é um fenômeno chamado de crioscopia. Então, se a água antes a temperatura de fusão dela é 0, se ela vai diminuir, vai passar a ser -2, -3, tá? Ou seja, eu consigo ter água no estado líquido numa temperatura menor que 0, tá? E isso é extremamente interessante para resfriar a minha bebida, tá? Porque olha aqui, para água se liquefazer, né, para ela passar do estado sólido para o estado líquido, ela precisa de calor. Mas ela vai tirar calor de onde? Não é do gelo aí como está escrito, não. Ela tira o calor da bebida. Então, a partir do momento que a bebida está perdendo calor, significa que ela vai sendo resfriada, tá? Esse fenômeno, gente, da crioscopia, ele também acontece quando se adiciona álcool. Então, tem pessoas que querem gelar a bebida rapidamente e ao invés de colocar o sal lá com gelo, também coloca álcool. Então, terminada aí a nossa lista dessa semana.